Olá pessoal, hoje eu vou te ensinar 7 dicas contemporâneas de negociação. São dicas do Chris Voss, que é um ex-negociador profissional do FBI, que eu vou adaptar e compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Acompanhe aí. A primeira dica passa por perceber o que é uma negociação efetivamente. Ela é uma competição ou ela é uma concorrência? Eu gosto muito da distinção que um amigo meu faz sobre essas duas situações. A competição é quando você disputa com alguém, mas a concorrência é quando você concorre, você corre junto, concorre. Eu acho muito interessante porque é disso que se trata. Quando a gente assume que a negociação é uma disputa, a gente tem uma postura de litigante, uma postura antagonista. Quando eu entendo que a negociação é uma construção, é um correr junto, então a minha postura é mais proativa, mais construtiva, mais desarmada. E aí a chave disso é perceber o seguinte: numa negociação eu vou discordar o tempo todo. Mas como eu posso discordar sem ser chato? Aí eu preciso utilizar o que Chris Voss chama de empatia tática. Imagina que quando você, se é casado, foi conquistar a sua esposa, ou se você é mulher, foi conquistar o seu marido. Você não conseguiu conquistá-la com uma feição sisuda, com papo chato, sendo muito dura, sendo extremamente contestadora ou contestador. Certamente você exerceu uma empatia naquela relação com uma postura leve, com um sorriso no rosto, com palavras agradáveis e fáceis, palatáveis. Quando a gente entra numa negociação, nós devemos ter essa postura. Quando a gente não conhece a contraparte, nós precisamos conhecer, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos construir um vínculo que beira a amizade. As posições na mesa podem até estar em lados opostos, mas eu preciso tratar a contraparte como um amigo. E aí a empatia que eu trago para aquela mesa pode construir muita coisa. Então a dica é: use uma entonação agradável, tenha uma feição alegre, amigável, tenha um sorriso no rosto, porque o seu objetivo é conquistar a outra parte, conquistar a confiança dela. Afinal de contas, muito melhor do que apostar uma corrida competindo com o Bolt é chamar o Bolt para uma caminhada, é ou não é? Bom, se eu adotei a postura na negociação de ter uma empatia tática, a pergunta que pode surgir é: por que eu preciso ser empático? Por que eu preciso tratar a parte contrária, a parte que está sentada do outro lado da mesa, como um amigo? Qual é a relevância disso? O que isso me ajuda na negociação? Aí vem a segunda dica. A relevância da empatia tática, a gente pode resumir no seguinte raciocínio. Numa negociação, vai ter mais vantagem aquele que tiver a maior quantidade de informações. Não somente informações sobre o negócio, como também informações sobre a sua posição, aquilo que você quer na negociação, mas, sobretudo, qual a posição do outro. Informações sobre o negócio do outro, sobre os interesses do outro, sobre a postura do outro, sobre as características até subjetivas do outro. Então, se eu construir uma empatia tática, agora eu preciso aprofundar nessa empatia tática. Como é que eu aprofundo nessa empatia? E a dica tem a ver com a palavra espelhamento. Mas por que espelhamento? O neurocientista italiano Giacomo Rizzolatti liderou um grupo de cientistas que descobriu que nós temos o que ele chama de neurônio espelho. Sabe quando você chora com um personagem de filme que chora? Ou quando você cai na gargalhada, se o seu amigo cai na gargalhada? O ser humano tem essa característica de ter neurônios que buscam espelhar o comportamento do outro. E é nisso que reside a empatia. E a dica a partir dessa percepção é que você, numa conversa, na negociação, repita a última frase que a outra parte estabeleceu, que a outra parte falou. Mas por que isso? Pensa numa situação de você negociando com seu filho. Seu filho diz: papai, eu quero jogar videogame. Aí você: videogame? Os meus amigos estão todos online, jogando, está todo mundo lá e eu queria participar. Aí você: seus amigos? Papai, é um jogo novo, estão todos brincando e depois eu faço minha tarefa. Depois você faz sua tarefa. Ou seja, na medida em que você vai repetindo o contexto do que acabou de ser dito,
você vai gerando dois efeitos, pelo menos. Um, você vai gerando essa empatia da percepção de que a pessoa está sendo ouvida. E ela vai gerando cada vez mais confiança na percepção de que ela está sendo ouvida e vai soltando mais informações para você. Então, essa primeira conversa do pai com o filho, que começou num pedido de jogar videogame, de repente abre uma informação, que talvez o pai não tivesse no início, de que a criança ainda não fez a tarefa de casa. Portanto, é fácil agora ele conectar e a partir da informação que a própria criança deu e dizer, bom, mas então não está na hora de jogar videogame, porque você mesmo disse que não fez a tarefa de casa. A vantagem dessa técnica é que você vai tendo cada vez mais percepção do todo. De forma muito sutil, você vai espelhando o que a outra parte está dizendo, trazendo mais confiança para a relação, buscando mais informações, porque ela vai se sentir ouvida e vai despejar cada vez mais informações, e dessa forma você vai compreendendo melhor o cenário total e percebendo o timing e o conteúdo certo dessa negociação. E a eficácia disso está no que Maurice Merleau-Ponty disse: nós compreendemos o outro porque nós trazemos dentro de nós mesmos a mesma experiência. Ainda construindo a relação numa negociação de forma mais empática, é muito importante que a gente vá rotulando a emoção da outra parte. Porque como se trata de uma relação humana, as conversas vão sempre estar permeadas pelas emoções subjacentes. Então, a pessoa pode estar confiante demais, ou ela pode estar desapontada demais, ou ela pode estar nervosa demais, ou ela pode estar eufórica demais. Na medida em que as conversas vão sendo desenvolvidas, é importante você dar rótulos para aquela emoção que você percebe. Isso faz com que essa emoção seja percebida pela própria parte. Então, por exemplo, numa fala extremamente ansiosa, você pode dizer, eu estou percebendo que você está ansioso. Numa fala carregada por um certo rancor ou uma certa raiva, você pode nomear isso também. Estou percebendo que você está um pouco nervoso. E dessa maneira você vai evidenciando para outra parte o sentimento que, se for negativo, traz a consciência e pode ser modulado ali naquela hora, mas ao mesmo tempo você vai aprofundando aquela empatia tática, porque você vai entregando para a pessoa o ouvir. E ela se sente então percebida e ela sente que você se importa também com os sentimentos dela. A quarta dica tem a ver com ceder o controle da situação, ou pelo menos provocar a ilusão na outra parte de que ela está no controle. Para isso é extremamente útil nós termos uma postura de ouvinte. Ouvir muito mais do que falar, mas é um ouvir atento, um ouvir ativo, de forma que eu posso, ao ouvir, provocar, principalmente por meio de perguntas, que a outra parte fale muito mais, que ela continue entregando informações, que ela continue se abrindo. Isso eu estou fazendo com que a minha empatia se aprofunde cada vez mais, mas eu estou também dando a ela a sensação de que ela está no controle, de que as ideias dela estão vindo para a mesa e estão preponderando sobre as minhas. E podem até preponderar mesmo. Eventualmente é uma boa ideia, eventualmente é uma boa construção. Mas, ao mesmo tempo, essa boa ideia pode ser um gatilho para que eu, construtivamente, mude essa ideia, ou reformate, ou complemente, e de forma muito construtiva, eu consiga chegar a um consenso. Com essas informações a mais que eu vou colhendo ao ouvir, eu consigo chegar num cenário ideal e no timing ideal na negociação. E ainda, a utilização de perguntas nos diálogos faz com que a solução venha da boca do outro. Às vezes eu quero chegar num determinado lugar e uma pergunta que eu formule pode fazer com que a resposta que eu queira saia exatamente do raciocínio do outro. Esse diálogo controlado é uma arte porque faz com que o controle, que é algo desejado por todo mundo, esteja na mão da contraparte. E com isso eu atendo mais um desejo subjetivo dela, de modo que eu consiga atingir não somente o meu, mas também o objetivo final, que é o acordo. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. A quinta dica tem a ver com isso. A quinta dica tem a ver com reconhecer a minha humanidade no processo de negociação e fazer sempre uma meia-culpa daqueles momentos em que eu falhei no processo de negociação, que eu frustrei o interesse do outro, que eu frustrei o sentimento do outro, que eu não olhei para aquilo que era essencial. Enfim, todas as vezes em que eu cometi algo que possa ter colocado a contraparte numa situação desagradável. Fazer essa reflexão constante
trazer isso para a mesa e pedir perdão, pedir desculpa ou simplesmente reconhecer, faz com que eu transforme esse aspecto que é negativo, esse sentimento que é negativo, em algo positivo. Da mesma forma, ouvir atentamente as críticas que são feitas, assimilar essas críticas sem levar para o lado pessoal e, de novo, transformar algo que é negativo num evento positivo que vai aprofundar cada vez mais aquela empatia tática e fazer com que a gente alcance, ao final, o acordo desejado. O que é mais forte numa negociação? O sim ou o não? Pode parecer que é o sim, mas, na verdade, dizer sim estressa muito mais do que dizer não. Se a gente perceber, o simples fato de você refrasear algumas perguntas, fazendo com que o não seja a resposta, pode fazer com que você alcance o mesmo objetivo do que se você perguntasse algo desejando o sim. Porque se o sim é difícil de dizer e o não estressa menos do que o sim, de repente nós devemos refrasear aquela pergunta para a gente atingir o não de forma que esse não seja o sim. Quer ver um exemplo? Se numa negociação você deseja prazo, ao perguntar você me dá prazo, o sim da outra parte é estressante para ele. Talvez prazo seja algo que ele não queira dar. Agora, se eu refraseio essa pergunta e digo, você acharia muito ruim se eu te pedisse um prazo? Se ele disser sim, ele está revelando um julgamento sobre o meu pedido do prazo, ele está dizendo que acha ruim eu pedir prazo, ele está deixando evidente que o prazo o incomoda. Então, provavelmente, ao perguntar, você acharia muito ruim se eu te pedisse um prazo? Ele vai tender a dizer não, mas ao dizer não, implicitamente ele já está construindo o caminho para o sim. É interessante isso, né? Essa é a sexta dica. A sétima dica tem a ver com qual é a carta que eu tenho na manga, ou qual é a razão principal de eu estar envolvido naquele processo de negociação. Nem sempre revelar a razão pela qual eu estou negociando me traz força na negociação. Muitas vezes a razão subjacente, aquilo que está por trás de um processo de negociação, pode ser exatamente a minha fraqueza. E aí eu reservar essa informação pode manter a minha posição de força, mas descobrir essa mesma informação da outra parte pode me trazer a posição de força e enfraquecer a outra parte. Então, por exemplo, num processo de fusão e aquisição, na compra de uma empresa, se o comprador depende da aquisição de uma determinada empresa para ampliar um portfólio e com isso salvar uma cadeia de valor dentro do seu negócio, e se essa empresa que está sendo vendida é a única que teria condições de agregar valor a essa cadeia do comprador, é extremamente importante que essa informação não seja revelada pelo lado do comprador. Porque se o vendedor sabe que ele é o único ativo com aquelas características, que pode agregar valor absurdamente ao portfólio e à rentabilidade do comprador, e que não há nenhuma outra alternativa para o comprador a não ser adquiri-lo, com certeza ele vai usar essa posição, essa informação, para aumentar a sua força na negociação e muitas vezes subir preço ou melhorar as condições. Então, em toda negociação, cada parte tem aqueles motivos internos que nem sempre devem ser revelados, porque se revelados geram fraqueza, mas ao mesmo tempo, sabendo que toda parte tem esse motivo interno, essa carta na manga, é meu papel descobrir qual é esse real motivo para a negociação, para que eu possa então acessar e melhorar a minha posição na negociação. Então é isso, pessoal. Lembrando sempre que um processo de negociação, para ser exitoso, não significa que trouxe para mim todo o benefício que eu queria, toda a vantagem que eu quis. É um processo de negociação que construiu um caminho feliz e satisfatório para ambas as partes. Um processo de negociação exitoso é aquele que uma parte, mesmo cedendo, termina feliz, termina estourando um champanhe. Lembrando também que processos de negociação são processos humanos. É essencial entender o ser humano. Para isso, entender de psicologia é extremamente útil, entender de neurociência também, porque podem parecer truques, podem parecer dicas mirabolantes ou de manuais, mas é a percepção de que é um processo de concessão mútua
recíproca em que dois seres humanos, com todas as suas falhas, mas também todas as suas virtudes, todos os seus interesses e muitas vezes antagônicos, buscam numa mesa construir uma solução comum de ganha-ganha, uma solução que ambos possam dizer: finalizei, feliz e fiz um acordo. Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço.